Miro. Miro, seja muito bem-vindo. Bom dia, querido. Tudo bem? Tudo bem, Camila? Tudo certinho contigo, mocinha? Tudo certo, sim. Hoje, dia tão Apesar da importante. Argentina. Apesar da Argentina, né, Miro? Meu Deus, a gente estava discutindo tanto essa semana que não acreditava que ele não estava indo tão bem nas pesquisas, mas infelizmente a extrema-direita ganhando, ultradireitista, né? Pior ainda, ele é ultradireitista e ganhou na Argentina. Os nossos hermanos, a gente só tem a lamentar pelos hermanos, mas escolheram, né? Escolheram, infelizmente. Vão ter que passar aí o que nós passamos nos últimos 4 anos, né, Miro? Ou pior. Pois é, Camila. Eu vou confessar que eu não me surpreendi com o resultado. Eu estava achando que as coisas ali não iam bem, não. Porque é isso, o primeiro turno da eleição, quando Massa supera o Milei, né, cresce, né, na comparação com as prévias, deu a impressão de que poderia vir uma onda, né, mais progressista na Argentina. Mas é bom, já naquele momento, era bom a gente ver o seguinte: o Massa superou o Milei no primeiro turno, diferente das prévias, mas o Milei ficou ali e, logo na sequência, veio uma candidata direitista também, macrista, em terceiro lugar, né? O que já indicava uma tendência do eleitorado argentino. O eleitorado argentino entrou nessa onda, uma parte importante, nessa onda de extrema-direita que está se dando no mundo todo, né? Que tem muito a ver com crise econômica, com situação de dificuldade. Você pega a inflação na Argentina, 140%, mais de 40% dos trabalhadores precarizados, situação de fome em várias cidades da Argentina. Tem a ver com situação econômica, né? Como diria aquele assessor do Bill Clinton, é economia estúpido, né? Que justifica um resultado eleitoral, né? Então tem a ver com isso. Tem a ver com as dificuldades do governo Fernandes, que tinha como ministro Massa para enfrentar esses problemas econômicos, as dificuldades, né? Então, descrédito. Esse descrédito ele vai para as instituições democráticas, principalmente entre a juventude. Você vê que o eleitorado do Milei é um eleitorado jovem, né? Então, é a juventude que não tem perspectiva de emprego, que não tem perspectiva de renda, né? Que não tem perspectiva de vida, né? Ela vai se desgostando de tudo, vai ficando descontente com tudo e acaba indo por uma alternativa de extrema-direita. Isso é um pouco o que está se dando no mundo, né? A crise do capitalismo vai gerando deformações no capitalismo, agravando os problemas sociais, esgarçando o tecido social. Isso quebra a credibilidade das instituições democráticas, de todas elas, seja do judiciário, do legislativo, do executivo, dos sindicatos, da mídia, quebra, né, a credibilidade. Isso dá brecha para ideias fascistas. Então, o primeiro turno das eleições presidenciais deu aquele alívio porque o Massa ganhou, mas o primeiro turno já indicava que não seria fácil essa eleição, porque a direita liberal, a que se chama liberal, ela, nessas horas, ela faz o que ela fez aqui no Brasil. Ela opta pelo fascismo. Ela não tem dúvida disso. Ela fez a mesma coisa aqui. Não gostava muito do Bolsonaro, dizia que não gostava, mas na reta final foi tudo com o Bolsonaro, né? Tudo com o Bolsonaro, né? A mesma coisa foi feita lá. Você vê que toda a chamada direita civilizada da Argentina, Macri, a Patrícia, que foi a terceira colocada nas eleições, foi toda ela, e a votação do Milei mostra isso. O Milei é que canalizou toda a votação da Patrícia no primeiro turno, né? Então, confesso para você, Camila, cheguei a trocar ideia com algumas pessoas na semana passada, inclusive, participei até de uma apostinha, né? Confesso para você que não surpreendeu. Eu acho que é um movimento que está se dando no mundo, né? Que tem a ver com essa crise do capitalismo, falta de perspectiva, crise das instituições democráticas, dificuldade do campo progressista, popular,
de apresentar respostas consistentes a essa crise. O governo Fernandes foi muito ruim nesse sentido, não enfrentou os dramas econômicos da Argentina, não conseguiu enfrentar. Então, junta tudo isso, mais redes digitais que a extrema-direita domina, junta tudo isso, dá Milei, é o louco, né? O cara que é aconselhado pelo cachorro que morreu, né? Esse é o cara que vai ser presidente da Argentina. Isso é um lado. O outro lado é daqui para frente. Exatamente. Aonde vai esse Milei? Esse Milei, o discurso dele ontem, tem gente dizendo que foi um discurso brando, civilizado. O discurso dele ontem não foi brando nem civilizado. O discurso dele foi duro. Ele disse que ele vai ser implacável com a oposição, ou seja, ele deu um recado, dentro da lei, ele deu um recado para as centrais sindicais, né? Para o peronismo argentino. Ele disse que vai ser implacável, né? Ele disse que não vai seguir o caminho. Ele recebeu o apoio do Macri, teve como consultor, inclusive nesse segundo turno, um nome indicado pelo Macri, o ex-presidente, mas ele disse que não vai seguir os caminhos anteriores, não tem como recuar nas propostas que ele fez. O discurso dele foi muito duro. Esse cara é o louco, esse cara não tá. A mídia brasileira, a mesma que achava que o Paulo Guedes e os generais iam controlar o Bolsonaro, essa mídia já está falando, não, o Milei vai ser controlado. Isso é discurso, é retórica. Milei é incontrolável. Essa biografia não autorizada dele, essa é o louco, mostra que esse cara não tem... Ele é isso mesmo, ele é um chamado anarcocapitalista, ele quer tudo mesmo, ele quer romper relações diplomáticas, ele vai provocar a China, vai provocar o Brasil, já disse que não entra nos BRICS, já disse que vai implodir o Mercosul. Ele é a motosserra, a campanha dele é a motosserra, é o destruidor. Como que esse cara vai se portar daqui para frente? Ele vai tentar aplicar o seu plano, né? Esse plano suicida, esse plano de destruição, de motosserra. Agora, ele vai enfrentar alguns probleminhas, na minha opinião. Um problema é o Congresso Nacional. O partido dele elegeu uma bancadinha muito pequena. Na Argentina não tem centrão como no Brasil. Sim. Na Argentina as coisas são mais consistentes, né? O peronismo elegeu 100 e poucos deputados, né? Mesmo a coligação da Patrícia, ela está rachada. Então, ele vai enfrentar muitas dificuldades no Congresso. Não é para menos que a vice dele, que é uma amante da ditadura, da tortura, já disse que vai precisar de tirania na Argentina. Então, ele vai enfrentar resistência no Congresso e eu acho que tem uma outra coisa para a gente aí pensar. A gente está meio bravo com os argentinos, onde já se viu votar no Milei, mas isso tem a ver com essas condições. Agora, o povo argentino é bravo. O povo argentino, se nós aqui somos às vezes meio lerdos, a Argentina é mais rapidinho, né? O povo argentino, se esse Milei começar a pisar muito, a economia afundar de vez, né? Começar a ter muitos problemas, esse Milei que se cuide. Teve um presidente que se chamava De La Rua, que teve que sair pela chaminé da Casa Rosada. O Milei que fica esperto, né? Então, eu estou achando, a conferir, Camila, que o Milei ganhou, era mais ou menos, não é um raio em céu azul, era mais ou menos a tendência, me parece, e tem a ver com essa situação mundial. Agora, ele não vai ter vida fácil, né? Não sei se esse cara termina os 4 anos dele. Não vai ser fácil governar, né, diante de todo esse cenário. E se eu fico questionando aí, você trouxe para a gente, com relação a ele não pisar no freio mesmo, ele fazer tudo que ele está prometendo, né? Porque Leonardo Atush, ele destacou hoje no Bom Dia que há uma diferença entre Milei, e Milei é pior ainda do que o Jair Bolsonaro, porque Bolsonaro tinha, pelo menos, né, muita vida pública, 30 anos de vida pública. E o Milei sai do nada, né? E aparece agora presidente orientado pelo cachorro morto, né? Então, Miro, é assim, inimaginável que tenham colocado alguém dessa estirpe no poder na Argentina.
tudo bem, a gente fez quase parecido aqui no Brasil, mas o Milei é muito pior do que o Jair Bolsonaro, né? E o Jair Bolsonaro já está vendo uma lanterna, né? Publicou nas redes sociais que a vitória do Milei pode representar aí um retorno, ficou animado. O bolsonarismo está se apoiando aí nesse crescimento, né? Nessa eleição do Milei, uma possível, né, a disputa nos Estados Unidos do Trump, e aí essa ascensão da extrema-direita pelo mundo, né? Então, Camila, o Milei é isso. O Milei é diferente. Bolsonaro era um homem que dizia que era um outsider na política, mas era um homem do baixo clero, 28 anos deputado. Era o homem das rachadinhas, do baixo clero, né, do submundo da política. Foi candidato 4 vezes à presidência da Câmara, teve eleição que ele não teve o voto nem do filho dele, do Bananinha, que sumiu. Né? Então, mas eram 28 anos de atividade parlamentar. Né? Era um homem da política, apesar de muita gente achar que ele era um outsider, não tinha nada a ver com a política. Haja ignorância nesse mundo para achar um negócio desse. Mas tinha gente imbecilizada que achava isso. O Milei não é um homem da política, é isso. Ele é deputado de um mandato. Né? Mas ele é um homem que é o outro fator de disputa de hegemonia na sociedade. Ele é um homem da mídia. O Milei se projetou na televisão. Tem muita gente que diz que televisão não tem mais peso na sociedade. O Milei se projetou na televisão, como um provocador, um economista que destruía o Estado, que atacava a herança peronista, né? Xingava, espezinhava, né? Fazia um monte de patifaria, pirotecnia. Né? Ele se projetou na televisão. Ele é um homem da mídia. Homem da mídia. Né? Ele lembra um pouco o Berlusconi na Itália. É um homem da mídia. Sim. Né? E agora é um homem que veio da mídia e agora é um homem que age também no esgoto digital. Né? Aproveita do esgoto digital para fazer política. Então, esse é o Milei. Sem muito traquejo político, é um cara que é isso, que vai contar com uma base residual no Congresso e tende cada vez para posições mais autoritárias. Eu peguei aqui, estava aqui com o discurso dele ontem. Ele fala: mudanças drásticas eu vou fazer, serei implacável, sei que tem gente que vai querer resistir. A todos eu quero dizer o seguinte: dentro da lei tudo, fora da lei nada, seremos implacáveis com quem tentar usar a força para defender os seus privilégios. Isso é um recado para as centrais sindicais, para o sindicalismo peronista da Argentina, né? Que ele vai ser implacável. Aí ele fala isso. As mudanças na Argentina precisam ser drásticas, não há lugar para gradualismo ou para tibieza, ou seja, isso é um recado, inclusive para o Macri, que o apoiou e colocou um consultor. Ele não tem controle. Então, ele vai vir para cima e vamos ver quanto que ele vai conseguir resistir. Né? Agora, ele não é um fenômeno da Argentina. Eu acho que isso tem a ver com um fenômeno mundial. Você imagina, Camila, daqui a uns 10 anos, 20 anos, 50 anos, o estadunidense pensar o seguinte: nós elegemos o Trump, né? Um magnata maluco, ladrão, descaradamente ladrão, um sujeito inescrupuloso, acusado de estupros, acusado de um monte de coisa. Nós elegemos um Trump presidente dos Estados Unidos e, se bobear, elege de novo ano que vem. O cara, daqui a 50 anos, quando for analisar, se tiver alguma racionalidade, ele vai dizer: meu Deus do céu, como que a tal democracia dos Estados Unidos elegeu esse sujeito com cara de doido? Porque o Trump tem cara de doido, com aquele topete, aquele jeitão dele, aqueles biquinhos dele. Como que elegeu um sujeito desse, com tantas acusações? Mas elegeu. É fruto de um momento histórico que nós estamos vivendo. Sim. Eu fico imaginando os britânicos pensando como que elegeu aquele descabelado do Boris Johnson. Ou eu fico pensando aqui no Brasil, quando a racionalidade baixar, como que elegeu aquele brochável do Bolsonaro? Como que elegeu aquele sujeito? Presidente da República. Então, isso é um fenômeno, como que elegeu uma Meloni na Itália. É uma onda de extrema-direita, onde esses políticos que apelam para os exageros, para as fake news, eles se projetam, porque
eles são fruto dessa negação da política, dessa fascistização da sociedade, que a mídia hegemônica tem um papel importantíssimo nisso, na negação da política. Eu acho que o bolsonarismo, pegando a terceira questão que você levantou, que eu pensei aqui, o bolsonarismo está excitado, e ele está certo, tem que comemorar mesmo. O Bolsonaro vinha em baixa. Né? Bolsonaro fez o que fez na eleição, corrupção eleitoral, assédio eleitoral, uso da Polícia Rodoviária Federal, fez o que fez na eleição e perdeu. Ele sabia que podia perder, tanto é que mesmo disputando, ele sempre tentou desqualificar o resultado da eleição, falar em fraude nas urnas eletrônicas, para já preparar um clima de golpe. Ele perdeu nas urnas e perdeu no golpe. O cara fugiu do Brasil, o cara que era todo metido a valentão, medo da cadeia, ó, tirou o time, deixou os panaca aqui, né, os patriotários aqui no Brasil. Né? Fugiu do Brasil, ficou 3 meses nos Estados Unidos, ficou lá em Orlando, visitando o Mickey, o Pateta, e os patetas aqui no Brasil, né, endeusando o mito. Esse cara estava fragilizado. Inúmeras denúncias, tal, estava fragilizado. A vitória do Milei, tanto é que ele apostou pesado, ele mandou o filhote dele para lá, mandou o Dudu Bananinha para lá, mandou a bancada bolsonarista para lá. A vitória do Milei dá um respiro para o Bolsonaro. E ele agora aposta no quê? Ele aposta também na vitória o ano que vem do Trump. Sim. O raciocínio que ele faz é um raciocínio... Por isso que os bolsonaristas estão excitados. O raciocínio que ele faz é isso. Ganha o Milei, que é a segunda economia aqui do continente. Ganha o Trump, que é o império, e eu estou mais protegido. Pode-se, inclusive, reabrir a discussão sobre a minha ineligibilidade. Eu estou fortalecido com o movimento de extrema-direita no mundo. Essa é a aposta. Por isso que os bolsonaristas estão nessa alegria. Eu tenho acompanhado algumas redes bolsonaristas, é impressionante. Né? Não é para menos que o Bolsonaro já anunciou hoje, vai para a posse do Milei. Ele tá elétrico. Eles estão, a extrema-direita comemorando. Eu espero que do nosso lado, do campo popular, democrático, progressista, do campo de esquerda, se tire as devidas lições desse processo na Argentina. Né? Ou seja, a extrema-direita está muito forte. Se os governos ficarem vacilando em como enfrentar os graves problemas econômicos, vão ter problema. É bom a gente lembrar que o Massa era um homem da austeridade fiscal na Argentina, era um homem de conter investimentos, e olha onde a Argentina foi, Então é bom a gente ficar esperto aqui. Ministro Haddad, fique esperto, né? Porque se a economia começar a dar zebra, começar a ratear, fique esperto, né? E é bom ficar esperto o seguinte: hoje, ou intensifica o debate de ideias na sociedade para desmascarar a extrema-direita, para divulgar o que de positivo é feito, ou se intensifica o debate de ideias na sociedade, né? Ou se tem uma política de comunicação mais ousada, né? Com visão mais estratégica, ou se faz isso, ou pode dar zebra. Eu acho que o resultado das eleições na Argentina, volto a brincar, não foi um raio em céu azul, o resultado das eleições na Argentina indica os riscos que nós temos aqui no Brasil. Exatamente, Miri, recai novamente sobre aquilo que a gente vem conversando aqui, né, desde que a gente está aqui no Gira, sempre às segundas, sobre a comunicação, né, a narrativa, a guerra das narrativas, que se a esquerda e o campo progressista não aprenderem, vai vir por aí, tem eleição municipal, né, que agora ancorados, eles se sentem poderosos, né, com a vitória dos bolsonaristas, né, extrema-direita, fascista, nazifascista, se sentem ancorados aí nessa vitória do Milei, de uma ascensão, novamente, né, esse respiro, como você colocou, ou a gente vai perder, tem que entrar, tem que chegar junto, tem que mais do que estudar, eu acho que os debruçamentos sobre essas questões, elas são importantes, mas tem que ir para cima. Não tem como cruzar os braços, amigo. Não tem como cruzar. Eu quero entender até quando vai se cruzar os braços
com relação ao poder da mídia, que a mídia, sei que nós somos menores do que nós, quando eu falo mídia independente, mídia progressista, ainda temos um alcance muito menor, e aí você destacou o poder ainda que tem a televisão, está em todos os lares, não tem água, mas tem uma televisão, e também nas mídias, na internet, né? Então, eu acho que eu trago sempre isso para você, porque eu sei que você é um estudioso desse campo, né? Uma pessoa que tem se dedicado muitos anos com relação, e tem alertado há muitos anos o campo progressista com relação ao poder da mídia, que não se usa como devido. Tem crescido esse movimento, tem se transformado, mas ainda há passos, eu acredito que um pouco curtos, né? Que a gente precisa evoluir muito. Porque é isso, Camila. Nós não estamos nesse quesito de dominar as mídias. Pode falar, amigo. Não, é que tinha dado uma travadinha, desculpa mesmo. Não, é isso, é que nós não estamos vivendo um período tranquilo da história, né? Nós estamos vivendo em tempos de guerra, não estamos vivendo em tempos de paz, né? Você já teve períodos na história da humanidade em que foram longos períodos de maior estabilidade, né? Você pega, depois da derrota do nazifascismo na Segunda Guerra Mundial, né? Você teve um período de certa estabilidade, né? O Hobsbawm, o grande historiador Hobsbawm, inclusive fala, né? Foram uns 30 anos gloriosos, né? Onde, fruto da vitória, da derrota do nazismo, fruto do fortalecimento do campo socialista, né? O capitalismo ficou com medo, foi obrigado a ceder vários direitos para os trabalhadores, regulamentar estado de bem-estar social, e isso criou um período longo, uns 30 anos, né, de maior estabilidade, maior paz no mundo. Nós não estamos vivendo nesse período mais. Esse período já foi, né? Nós estamos vivendo um período de guerra. Nesse período de guerra, de intensa guerra, né? Nesse período de guerra, não adianta ficar na mesmice, né? Então, não dá para achar que o governo Lula de hoje é o mesmo governo Lula de 2003. 2003 era outro cenário na economia mundial, né? O governo Lula hoje encontra muito mais dificuldades. Então, não adianta ficar falando só em entregas. Existe um grande embate de ideias na sociedade. Uma intensa luta, isso que se chama de batalha de narrativas na sociedade. Ou seja, se a gente ficar encarando na mesmice, no administrativo, na entrega, eu acho que a gente corre risco de sofrer derrotas. Porque é isso, não é um período de paz o que a gente está vivendo. Não é um período de incertezas. Incertezas, inclusive, para a extrema-direita, porque a extrema-direita também não consegue se consolidar. É bom a gente nunca esquecer que o Trump tentou a reeleição e não conseguiu nos Estados Unidos. O Bolsonaro tentou a reeleição e não conseguiu aqui no Brasil. Eu não sei, estou aqui brincando, isso é pura brincadeira, a conferir. Eu não sei se o Milei vai conseguir tentar a reeleição, se ele chega ao final do mandato, levando em conta a situação grave da economia, né? Levando em conta a correlação do Congresso para ele, que é muito desfavorável, e levando em conta que o campo popular na Argentina tem mais substância, pode bater bumbo, né? Fazer maior barulho, né? É um povo que vai para a rua, é um povo que bota presidente para correr, né? Então, levando tudo isso em conta, eu não sei nem se o Milei vai chegar ao final do mandato. Ou seja, não é que a incerteza é só no campo progressista, a incerteza também é no campo da extrema-direita, né? Nós estamos vivendo um momento de muita turbulência, tempos de guerra, não são tempos de paz, me parece isso, né? Nesses tempos de guerra, é fundamental investir na disputa de hegemonia na sociedade. Você tem que... Essa deve ser na minha opinião, na minha merreca de opinião, né? Essa deve ser uma prioridade, essa deve ser uma questão estratégica. Ou eu invisto na luta de ideias, na tal batalha de narrativas, ou no que o Gramsci chamava de disputa de hegemonia, ou eu invisto nisso, ou eu vou perder a guerra. Investir nisso, entre outras coisas, é um componente, é mudar sua comunicação, inclusive é uma comunicação que esteja muito mais ligada aos tempos atuais. Tem que ser uma comunicação muito mais ágil,
uma comunicação muito mais em rede, né? Uma comunicação que fortaleça vários polos, né? Porque, senão, nesses tempos de guerra, nós podemos ter surpresas negativas. Uma comunicação que mexa com todas as ferramentas, não tem uma ferramenta única, é isso que você disse. Tem mais TV no Brasil do que geladeira. TV chega a 96% dos lares brasileiros. TV tem força, como teve na Argentina. Volto a dizer, o Milei não é criação do céu, não. O Milei é criação da TV na Argentina. A TV tem força. Aqui no Brasil, muita força. Aqui no Brasil, nós não temos uma TV pública que tem na Argentina. Nós estamos tentando construir uma comunicação pública no Brasil com muito problema, né? Então, é preciso investir em todas as plataformas, da TV à internet, né? Fazer a disputa nesse campo. Nesse campo, você vê, tem horas que a gente se ilude, a gente gosta de se iludir, né? Não, os bolsonaristas estão muito fracos nas redes digitais. Ah, é? Tá bom, vai ver os bolsonaristas no episódio do genocídio de Israel em Gaza, se eles estão fracos. Ao contrário. Ao contrário, menções positivas ao presidente Lula, em função dos seus posicionamentos com relação ao Estado terrorista de Israel, menções positivas ao presidente Lula, 20%. Menções negativas, 80% nas redes digitais. É um jogo pesado. Vai ver agora a alegria que eles estão com essa vitória do Milei. Derrotamos o comunismo. Eu não sei de onde eles tiraram que o Massa, que é, inclusive, um político muito moderado, Massa tinha alguma coisa de esquerdista, nunca teve, né? Que o diga Cristina Kirchner, né? Mas as redes bolsonaristas estão excitadas. E não adianta a gente dizer, porque é outra forma da gente fugir do verdadeiro debate, na minha merreca de opinião. Não adianta a gente dizer, não, mas isso é patrocinado, isso é impulsionado, isso é robô, né? Não, é orgânico. Tem lógico que tem robô, tem grana, tem impulsionamento, tem tudo isso. Mas tem muito, é orgânico mesmo. A turma está vibrando com a motosserra, está excitada com a motosserra do Milei. Está excitada. É verdade. Olha o que o nosso telenauta diz. Carluxo soltou os gados, estavam dormindo há meses no pasto e agora vieram todos para as lives de esquerda. Com aquele chora, esquerdalhada, enfim, aqueles adjetivos que eles gostam de usar. Então, aí, excitadíssimos, né, com essa vitória do Milei. Deixa eu trazer um superchat aqui do Luiz Parra, nosso companheiro aqui das lives. Salve, Camila, Miro, comunidade. A luta é para sempre e a humanidade perdeu uma batalha na Argentina, vizinha do Brasil, que logrou a mais importante vitória humana recente sobre o fascismo. Venceremos. Pois é, venceremos. E, Miro, você citou aí como é que o Milei, ele disse, né, que vai romper, falou mal da China, né, disse que não vai fazer negócio com a China, que não vai entrar no BRICS. Ele proferiu ofensas ao presidente Lula, né, durante o período, criticou, inclusive, a fala do presidente Lula. Eu tenho até aqui a fala do presidente Lula, que o presidente Lula disse que vai manter um diálogo ameno, um diálogo mais conciliador, né, uma relação conciliadora, diferentemente dessa briguinha, né, que o Milei ele quer apresentar. Posição, naturalmente, de um estadista, porque a gente sabe que é importante a economia da Argentina, né, próxima do Brasil, e o presidente Lula destacando que vai manter esse diálogo, independentemente do posicionamento do próprio Milei. Né? Então, a China também parabenizou, né? A China também parabenizou o presidente. Deixa eu só colocar aqui a fala do presidente Lula. O presidente Lula diz o seguinte, que o Brasil sempre estará à disposição para trabalhar junto com os nossos irmãos argentinos, disse o presidente Lula após a vitória do Milei. Teve gente, a direita, a extrema-direita, estava até questionando porque o presidente Lula não citou o nome do Milei, que teria feito igual ao Bolsonaro, né? Quando Lula venceu nas urnas, mas Bolsonaro nem fez pronunciamento nenhum, né? Não tem comparação alguma entre o presidente Lula e Jair Bolsonaro. Mas importante esse posicionamento do presidente Lula
de manter esse diálogo conciliador com a Argentina? O Lula, a diplomacia brasileira é muito habilidosa, né? Pragmática, muito habilidosa, né? Não vai comprar briga com um dos principais parceiros, com o principal parceiro comercial do Brasil no continente, na região. Não vai comprar briga, né? No subcontinente, não vai comprar briga. A declaração do Lula foi uma declaração nesse sentido muito habilidosa, sabe? Reconhece o resultado das eleições, diferente do Bolsonaro, que não reconheceu, diferente do Trump, que não reconheceu, e diferente do Milei, que estava dizendo que se perdesse não reconheceria. Então, diferente dos fascistas, o democrata Lula reconhece o resultado das eleições, ponto, né? Foi a decisão do povo argentino, soberana do povo argentino, ponto, e vai manter relações com a Argentina, com o povo argentino, com a nação argentina. Ele não citou o nome do Milei, até porque tem que ver como o Milei vai se comportar. O Lula também, com essa declaração, ele joga nas contradições do Milei com a cloaca burguesa argentina. Porque a cloaca burguesa argentina, os tais liberais da Argentina, apoiaram o Milei, né, contra o peronismo. Só que essa cloaca burguesa argentina depende muito das relações econômicas comerciais com o Brasil. Essa cloaca burguesa vai deixar o Milei fazer o que ele está dizendo que ia fazer? Que não vai ter relação com o comunista, com o presidiário Lula? Essa cloaca burguesa da Argentina, principalmente do campo, os agrotrogloditas da Argentina, ver a votação do Milei nas áreas rurais. Impressionante o que faz esse agronegócio, né? Impressionante. Os agrotrogloditas da Argentina vão deixar o Milei romper relações com a China? Com o Brasil? Ou seja, eles afundariam, né? Então, nesse sentido, o Lula joga nessa contradição. A diplomacia é habilidosa. Ó. Reconheço o resultado, sou um democrata diferente dos fascistas. O povo argentino é que define o seu futuro, então reconheço a soberania da Argentina diferente dos imperialistas. E vamos manter relações. Agora fica na mão da cloaca burguesa argentina. E aí, cloaca burguesa argentina? Topa aí na onda do Milei de romper relações com o Brasil e com a China? Se romper, a Argentina afunda no dia seguinte. Se romper, afunda no dia seguinte. Então, joga nessas contradições. Eu acho que foi habilidoso o presidente Lula, a diplomacia brasileira, Itamaraty. Extremamente habilidoso. Com relação a, você já citou aqui, enumerou, inclusive, as dificuldades, né, que o Milei vai enfrentar. Eu acho que, acredito, né, e agora você está novamente passando por esse tema, acredito que seja exatamente a economia, né, a economia tão afundada da Argentina, e como ele vai fazer isso, vai dolarizar, vai fazer isso, vai acontecer, e tem até um comentário aqui da nossa telenauta, do nosso telenauta, acredito. Será que Milei vai buscar dólares com o FMI? Ele disse que pretende fazer. Já que ele está com relações cortadas, ele pretende, né, cortar relações com todo mundo, como é que vai ser? Eu acredito que esse seja o maior desafio econômico, né? E porque a economia acaba movimentando tudo, né, Miro? Eu acho que é isso, Camila. Esse é o nó que ele tem, e ele vai ter, as promessas dele: acabar com o Banco Central, dolarizar a economia, privatizar tudo, retirar direitos trabalhistas, cortar programas sociais. Se ele fizer o que ele prometeu, se não for um estelionato eleitoral, se ele fizer o que ele prometeu, ele implode a Argentina rapidinho. Ele gera um clima ou para um golpe, uma ditadura, como diz a vice dele, que é muito ligada aos milicos, aos generais, né? Para uma tirania, foi o que ela disse, uma tirania, né? Ou joga o país numa convulsão social sem saber, que a gente saiba quais as consequências, para onde vai isso, né? Mas foram as promessas de campanha dele. Vamos ver como ele vai se comportar. Na Argentina, você já teve outros presidentes que, em função da economia afundando, adotaram posições que, ao invés de tirar a Argentina da crise, afundaram mais a Argentina na crise. O Menem, por exemplo,
O Manning dizia, né, que ele ia manter relações carnais com os Estados Unidos para resolver a questão, a gravidade da crise da Argentina. O povo argentino até hoje sente as dores dessas relações carnais do Menem, né? Ele acabou com a Argentina, né? Dolarizando a economia e tudo. As relações carnais foram doídas, né? O Macri também prometeu várias medidas de privatização, tá? Só que o Macri teve que recuar. Vamos ver agora como o Milei vai se comportar, do jeito estabalhoado que ele é, do jeito, né? Tem agora uma biografia, agora não, né? Ganhou fama agora, uma biografia dele, não autorizada, evidente, chamada É o Louco, né? Que conta todas essas histórias do Milei, frustrações, né? Assédio do pai, um monte de problemas que ele teve, até a morte do cachorro dele, que aí ele teria se convertido, né? O cachorro seria uma mensagem de Deus para ele, e ele se converteu, e agora vários clonezinhos de cachorros, do cachorro que morreu dele, né? Do Conan, né? O orientam. Vamos ver como esse cara orientado para o cachorro morto vai se comportar, né? Né? Se estilo Menem, com relações carnais, se o estilo Macri recuando. Então, o gargalo da economia é seríssimo, é o que você coloca, né? Na minha opinião, corretíssimo. Ele vai ter outros gargalos, né? Outros pontos de muita dificuldade. O segundo ponto de grande dificuldade vai ser essa relação com o Congresso. O Congresso na Argentina, 200 e poucos parlamentares, o partido dele, o Liberdade Avança, né? Elegeu 30 e poucos parlamentares. Né? Os peronistas elegeram 100 e poucos parlamentares. Né? Mesmo a coalizão que apoiou a Patrícia, essa macrista que depois se bandeou para o fascista, mesmo a coalizão está toda rachada, são 3 grandes forças, está rachado. Ele vai ter muitos problemas no Congresso Nacional, né? Na Assembleia Nacional da Argentina. Lá não tem centrão, não dá para atrair uma parte, é mais difícil. Não é que não dê, mas é mais difícil. Não tem Arthur Lira lá, é mais complicado, né? Então, esse vai ser um outro complicador para o Milei, né? Para o El Louco, né? Que pode fazer, como diz a vice dele, ligada aos generais, pode fazer com que ele penda cada vez mais para a ideia de uma tirania, né? E um outro complicador, que eu acho que... Vamos ver. Eu estou curioso para ver o que vai dar esse negócio. É o movimento social da Argentina. O movimento social da Argentina tem tradição. O movimento social da Argentina já pôs um bocado de presidente para correr, né? Na listinha mais recente, pôs 4 presidentes para correr, né? O movimento social da Argentina bate bumbo, né? Não é só na bomboneira, não. É bate bumbo mesmo. O movimento social da Argentina, vamos ver como vai se comportar. Não é para menos que ele já está ameaçando. Então, se eu junto esses fatores, economia, Congresso e rua, vamos ver o que vai ser do futuro desse Milei, né? É louco, pode pirar de vez. Pois é, que as ruas se levantem, que a rua se levante e consiga, né, retirar o Milei, Javier Milei, do poder na Argentina. Miro, quero agradecer imensamente pela sua participação todas as segundas-feiras aqui no Giro das 11. Um grande abraço e depois eu mando esse corte aí para você subir no canal. Sim, Miro, falei do seu canal, tá subindo o canal, tá começando o canal, como é? É um canalzinho caseiro, Camila, é um canalzinho caseiro que eu faço comentários, dropzinhos de comentário todos os dias, de 5 minutos, 3 minutos, né, sobre assuntos que me chamam a atenção. Dou lá minha merreca de opinião, meus pitaquinhos. É só entrar no YouTube, é Blog do Miro, canal Blog do Miro, né? Pronto, já deixou aqui. Isso, e aí os cortes que você está falando estão legais, porque aí eu vou alimentando o canal caseiro. Então, eu te agradeço muito. Maravilha, meu querido. Sempre aqui, sempre apostas. Um grande beijo para você, Miro, e até semana que vem. Beijão e desculpa as besteiras proferidas. Beijão. Tchau, tchau. Nenhuma. Tchau, querida. Até a próxima. Tchau, obrigada.